bom? Aqui mais uma vez o pastor Gerivaldo trazendo mais um vídeo abençoado com uma revelação da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. E é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com você. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você já se inscreveu, eu estou muito agradecido e quero dizer para você que não se esqueça de estar sempre tocando o sininho para você receber todas as nossas notificações. Tudo bem? É isso aí. E também para você que está chegando no canal agora, ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe o seu like, toque o sininho, marque todas. Assim você estará nos ajudando nessa missão. E olha, eu quero falar com você, você mesmo que gosta, tem um chamado no Ministério de Intercessão. Eu gostaria muito de convidar você a estar orando pelo canal, pela minha vida, pela minha família, pelos inscritos do canal. É muito importante a tua participação e vai nos ajudar muito nessa missão e Deus vai derramar sobre a tua vida muito crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Dando sabedoria para que você venha verdadeiramente ser um guerreiro e uma guerreira de oração. Bom, eu estou com uma palavra abençoada, amém, para trazer para vocês. Aqui na minha cidade está um frio, não sei você aí, né, onde você mora, se está muito frio ou pouco frio. Eu sei que aqui está muito frio, mas o fogo do Espírito Santo nos aquece, não é verdade? E nos dá força para a gente seguir em frente, porque o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele é o Senhor das nossas vidas. Aqui nós estamos totalmente a serviço dEle, para que possamos sim ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Amados, eu estou com uma palavra que está lá no livro de Isaías. E eu queria estar te convidando para você abrir sua Bíblia aí onde você estiver, se você puder, faça isso aí agora. Isaías 41, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17. Olha o que aqui a palavra do Senhor diz para nós. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murra e a oliveira conjuntamente porei no ermo, o cipreste e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém? Que palavra maravilhosa. A gente vê aqui o Senhor falando de uma forma muito profética, poderosa para o seu povo. Amados, a gente viu aqui que o povo estava passando por uma seca muito grande, seca espiritual. Isso aqui não era uma seca de sede, de água, amém? Água natural, não. A falta de água, veja bem, eu sou nordestino, eu já vivi muito tempo, eu sou paraibano, e na minha terra, na minha infância, era terrível, mas a gente morava numa região de Caatinga e a seca era terrível, e ainda é. E essa seca realmente atrasou os estados nordestinos. O Nordeste mesmo, tem regiões riquíssimas, mas infelizmente devido à falta de água, as coisas não acontecem. E a falta de água no Nordeste brasileiro, ela tem sido um dilema, queridos, que já alcançou repercussão mundial. A falta de chuva torna a terra imprópria para o cultivo e também as plantações. Ou seja, o que resulta em uma grande perda de animais que morrem com sede e fome. Queridos, como eu presenciei isso, é muito triste ver os animais morrendo de fome e sede sem ter acesso à água. É muito triste, porque a água também é que vai a comida para eles, né? O capim, o pasto. Mas veja bem, mais urgente do que água no Nordeste é o avivamento da igreja brasileira. Amém? Ela é muito mais necessária do que a chuva no Nordeste. Isso tem sido um retorno genuíno à adoração do povo de Deus. O povo precisa voltar à adoração genuína. O povo precisa voltar à verdadeira e pura adoração ao Deus de Israel.
Amém? Em tempos de seca na vida espiritual, é preciso que uma sede insaciável por avivamento, amém? E venha invadir os nossos corações, venha invadir os nossos objetivos e se torne o que? Uma prioridade máxima para as nossas vidas. Amém, queridos? Se nós fizermos uma análise lá nos capítulos 16, 17 e 18 de 1 de Reis, onde nós poderemos entender, queridos, que a necessidade do surgimento de homens zelosos pela vontade de Deus. Homens e mulheres para que o povo de sua propriedade exclusiva seja levado a caminhar em santidade, em obediência, submissão e adoração ao seu Deus. Não é verdade? Por isso que há essa necessidade. Amém? Veja bem, no tempo dos reis, existia uma gangorra, um altos e baixos muito grande. Tinha reis que adoravam a Deus, logo em seguida vinha um rei mau, e quando aparecia um rei que verdadeiramente se virava para Deus, as coisas de Israel prosperavam, o povo de Deus prosperava. Amém? Quando eles vinham a obedecer a Deus, a oferecer a sua adoração, a oferecer verdadeiramente o seu sacrifício ao verdadeiro Deus. Em Israel, nenhum rei se voltou para os mandamentos de Deus. Acabe, por exemplo, ergueu um altar a Baal na casa que ele construiu em Samaria. Acabe agravou ainda mais o pecado, construindo um poste ídolos. Deus, ele ama o seu povo e quer que o seu povo adore ao único Deus, ao Deus de Isaac e de Jacó, ao Deus de Abraão. Esse é o único a ser adorado, amados. A nação israelita, ela pecava por causa do descaso e o abandono à lei de Deus por parte do rei. As pessoas se afastavam de Deus a largos passos. Para você ver a importância do quanto é importante, amado. Olha, o pai dentro de casa como autoridade máxima, sabe, ter uma vida espiritual verdadeiramente fundamentada no seu Deus, obedecendo e andando conforme a vontade do seu Deus. Como é importante nós termos governantes cristãos, e ainda tem pessoas que têm dúvida quando chega nos tempos de eleições, para quem ela deveria dar o voto. Vai fazer uma pesquisa, meu querido, vai ver de que realmente o seu candidato, que tipo de fé ele professa, que tipo de Deus ele adora, que tipo de homem de caráter ele é. Amém? Para você saber se verdadeiramente você está dando o teu voto à pessoa certa ou não. Ah, mas todos são iguais. Não, querido. Há alguém, né, no meio de tantos deputados e senadores, de tantos candidatos a governadores, a presidente, há alguém do qual venha verdadeiramente se dobrar ao Deus de Isaac e de Jacó. Amém, queridos? Veja bem, por conta dessa irresponsabilidade toda, desses reis dos quais não tinham compromisso com Deus e não preparavam verdadeiramente a nação para adorar o seu Deus, houve o que? Houve uma decadência espiritual terrível. Queridos. Aí veja bem, Deus então traz uma palavra profética para o povo. Nos tempos do declínio espiritual, veio o juízo sobre Israel através do profeta Elias, dizendo: nem orvalho nem chuva haverá nestes dias, nestes anos. Então, amados, veja bem, olha, eu sou nordestino e eu sei, queridos, a razão de toda aquela seca nordestina, sabe o que é? É o abandono daquele povo do Deus verdadeiro, de cultuar a um Deus de verdade, de viver a palavra desse Deus. Amado, nós, olha, quando eu morava na Paraíba, quando eu vivia no Nordeste lá, eu era negligente, eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não sabia nem como adorar a Deus verdadeiramente. Por quê? Porque eu nunca fui instruído, né? Nunca tive instrução dos meus pais em relação a isso, nunca tive pessoas para me orientar e para me ensinar. Hoje, querido, está aí o conhecimento, tem se multiplicado. Hoje não se tem mais essa desculpa, porque em tudo que é lugar a palavra de Deus está chegando hoje através das redes sociais, com homens e mulheres que têm compromisso, que têm responsabilidade com Deus. Claro que tem muita gente aí entregando muito lixo, né? Entregando muita coisa que não vem de Deus para o seu povo, mas existem homens e mulheres que têm compromisso, que têm responsabilidade, amém? Então, aproveite e bebam dessa água, querido, porque um momento vai chegar que a igreja de Cristo vai ser tirada da terra, e as pessoas clamarão por esta palavra e não a encontrarão. Veja bem, Acabe ele fez o que era mal,
aos olhos de Deus, mais do que todos os seus antecessores. Veja bem, ele casou-se com uma mulher sidonita, adoradora de Baal. Veja bem, ele vai e ergue um altar a Baal na casa que ele construiu lá em Samaria. Ele também, sabe o que ele fez? Ele agravou ainda mais a situação, construindo o que? Um poste ídolos. E Deus ama seu povo e ele quer ser o único Deus a ser adorado, amados. A nação israelita pecava por causa do descaso e o abandono à lei de Deus. Por parte do rei, eles se afastavam a passos largos do Senhor. Querido, veja o estado que essas pessoas estavam. Mas aí Deus, através do seu profeta Elias, Deus então vem e fala que vai acontecer o que? Uma tremenda seca naquela região. E Deus então providencia o sustento a Elias. Deus não deixa os seus homens e mulheres que verdadeiramente andam em compromisso com Ele. Deus, Ele cuida. Amém, amados? Ainda que você esteja passando pelo deserto, pelas provas, ainda que você esteja indo até o vale da sombra da morte, não se preocupe, porque Deus está com você. Deus, ele sustenta Elias ali, enviando onde havia o que? Uma corrente de águas. Ali então Elias vai até aquela caverna, ali tem água, ali tem Deus então envia os corvos para alimentar o seu profeta. Tá vendo, querido, que coisa linda? Veja bem, mesmo o profeta, ele foi vítima também do juízo de Deus. Amados, às vezes a gente diz, mas poxa, eu sou de Deus, por que eu estou passando por isso? Que é para o nome do Senhor ser glorificado. Você está passando por essa luta que é para que o nome de Deus venha a ser exaltado. Então dê glória a Deus pelo privilégio que você tem de glorificar o nome de Deus dentro dessa prova, dentro desse deserto, dentro dessa luta que você está passando. Não desista, continue fiel à palavra. Não desanime, continue firme, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? Deus não desamparou o seu profeta, secou-se a fonte da água que ele bebia, mas Deus não o desamparou. Deus foi logo guiando ele até Serepta, e ali ele vai até a casa de uma viúva, que era também, tinha um marido que era servo adorador do seu Deus, e aquela viúva também estava vivendo a consequência da falta de chuva. E veja bem, ela só tinha um pouco de farinha e de azeite, que era o necessário para ela e seu filho fazerem uma refeição e ficarem esperando a morte. Foi que Deus então envia seu profeta lá e usa Elias para quê? Para multiplicar o sustento. Até o final da seca, aquela mulher tinha total sustento, total tranquilidade, que não ia lhe faltar mais absolutamente nada. É provável que Elias tenha ficado em Serepta até se apresentar a Acabe. Amados, mas aí nós temos que focar na adoração ao verdadeiro Deus. E focando a adoração ao verdadeiro Deus, por 3 anos de abstinência chuvosa, Deus ordena a Elias que se apresente a Acabe, pois irá fazer chover. Que coisa tremenda. Elias foi o profeta em toda a terra de Israel, que também foi perseguido como os demais profetas, que foram mortos a mando de Jezabel, a mulher do rei Acabe. Pode se imaginar a situação lamentosa do povo, não havendo profeta em seu meio, como diz em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. E era o que se via acontecendo. Elias desafia todos os profetas de Baal a subirem ao Monte Carmelo para que o povo visse quem era o verdadeiro Deus. De cada lado, 2 novilhos divididos, ou seja, eles pegaram 2 novilhos, ali mataram e dividiram os pedaços e separaram. E ali o desafio consistia em que, ao deitar fogo sobre o holocausto, e só quem poderia deitar esse fogo sobre o holocausto e poderia consumir esse holocausto por inteiro, seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal invocam o seu Deus desde manhã até o meio-dia. Aqueles profetas clamaram, pediram, mas não veio nenhuma resposta. Elias, por sua vez, levanta um altar com 12 pedras. Sabe o que essas pedras eram? Elas simbolizavam as nações, as 12 tribos de Israel. Eleita por Deus, Elias restaurou o altar. Ao preparar o holocausto, Elias ordenou que se
despejassem por 3 vezes o cântaro cheio de água, mas também não ficasse só nisso, mas espalhasse ao redor. E assim foi feito. E ali, queridos, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, Elias ora a Deus. Elias entende que o desafio visava levar o povo a reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo. E todo o povo, vendo o fogo que veio da parte de Deus, incineraram o holocausto, e toda a água ao redor disseram: só o Senhor é Deus. Você viu o poder da adoração? Quando nós nos curvamos com as nossas orações, você viu o poder e a autoridade que a sua oração tem? Amado. Por isso que é uma das ferramentas poderosas para todo cristão, é a oração, é o jejum, é a adoração. Foi no momento que Elias aqui leva todo o povo a adorar a Deus, veio o quê? Veio a glória de Deus sobre aquele lugar. E a chuva sobre Israel, a seca se acabou e o povo então se viraram verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Queridos, olha, tem muita gente que pela sua ignorância está servindo a Deus de forma errada. Está seguindo a ensinamentos de homens e de religiões. E esqueceram que o verdadeiro tesouro para cada cristão é a palavra de Deus. E quando nós a colocamos em prática nas nossas vidas, meu amado, o tempo da seca acaba. E a abundância de paz, de alegria, de vida entra nas nossas vidas. Meus amados. E aí então o brilho do Espírito Santo nos enche, nos abrindo visão, uma visão ampla, da qual nada desse mundo pode mais nos prender, nada nesse mundo pode mais nos desviar dos objetivos do nosso Deus. Por isso que é necessário nós buscarmos verdadeiramente uma experiência sobrenatural com Deus. Amém? Foi isso, olha, quando todas as vezes que o povo de Israel abandonava os seus ídolos, abandonava os seus pecados e que se voltavam para Deus, Deus estava sempre com a mão estendida para receber esse povo e derramar sobre eles a glória do Senhor. Por isso, queridos, Deus, Ele quer sobre a sua vida, sobre a minha vida, Deus, Ele quer levantar os Elias da nossa geração. Você está disposto a isso? Você está disposto a buscar, a ser o Elias dessa nova geração, desse novo povo? Por isso, em nome de Jesus, se levante, seja um Elias dentro da sua casa, seja um Elias no seu local de trabalho, seja um Elias aonde nas suas reuniões de amigos, seja um Elias aonde você estiver. Pare de ficar buscando as coisas momentâneas e limitadas desse mundo e se apegue às coisas espirituais, que aí sim você vai viver uma vida plena com o seu Deus. Amém, queridos? Esse era o recado de Deus que eu trouxe nesse vídeo para compartilhar com você. Então, em nome de Jesus, tome posse na sua vida. E não só tome posse e guarde no seu coração, mas pratique no seu dia a dia. E como você vai fazer isso? Olha, compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Sabe como? Você enviando comentários, você enviando e-mails, você, sabe, fazendo com que outras pessoas alcancem também a salvação através da palavra de Deus, porque essa é a única da qual verdadeiramente nós temos a certeza da vida eterna. Amém, queridos? Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, fique na paz do nosso Deus e até breve, em nome de Jesus.